Olá, meus irmãos, es Maria Consteira again, de novo. Hoy es 29 de março de 2022 e me gostaria de falar contigo sobre problemas e soluções. Quando é hora de enfrentar um problema e quando é hora de poner este problema de lado para resolver depois. Então, para você que é novo em meu canal, eu hago vídeos em inglês, espanhol e português. E eu separei os vídeos em listas de reproduções. Então, quando tu te vas a meu canal, mira a lista de reprodução que diz espanhol e allá estará todos os vídeos em espanhol, para que seja mais fácil para ti. Então, primeiro de tudo, vamos fazer nosso resumo. Nós fomos criados por Deus, sua imagem e semelhança. Nós somos parte da consciência divina. Nós somos um lindo, bonito pensamento na mente de Deus. Me encantou quando eu descobri isto. Eu sou um lindo pensamento na mente de Deus. Pero tú también és y todos nosotros somos. Cuando tú encarnas en este cuerpo, solo una pequeña parte de esta conciencia viene al cuerpo y la otra parte se queda con Dios y tiene conocimiento de todo. ¿Sabes cuál es el propósito de tu encarnación, tu propósito en esta vida? Está sempre tentando guiar-te para o melhor caminho que puedes seguir para tu propósito. Esta comunicação é hecha por tu sistema de guia interno, que é as emoções e sentimentos. Quando tu tienes um sentimento malo, significa que estás te alejando do amor. Significa que estás escorrendo em algo baseado em medo, está te alejando de tus propósitos. Quando sientes uma sensação boa, é porque tu decisão está baseada em el amor e consequentemente estás caminhando em direção a tu propósito de vida. Então, voltando ao problema. Quando é hora de resolver um problema e quando é hora de deixar o problema de lado para ver depois. Pero primeiro, vamos pensar um pouco. Quando um problema é criado, a solução é criada imediatamente. O problema e a solução são criados juntos. Não acredito, não creio, como se passa, não vejo a solução, vejo o problema, mas não vejo a solução. Lo que pasa es que el problema se foi criado acá, abajo de 200. La mayoría de los problemas son criados abajo de la frecuencia de 200, que es coraje. Pero la mayoría de la solución está arriba de 200, que es coraje. Entonces, cuando tú estás en la vibración, en la frecuencia del problema, tu não consegue ver a solução. Tu tienes que elevar tu vibração, tu frequência, para encontrar a solução. É isso o que passa. Volvemos a mais um rato. Pero quando tu és niño e tu tienes um problema muito grande, um trauma, esta emoção é imediatamente escondida em tu subconsciente para que seja trabalhada mais tarde, quando tu seas uma pessoa grande. E todos nós temos
algum tipo de trauma escondido em nosso subconsciente, de quando éramos niños. Há muitos vídeos no YouTube com meditações ensinando como curar tu criança, tu ninho interior. É algo assim. Como curar tu ninho, tu criança não é, tu ninho interior, algo assim. Então, esses traumas, não é necessário que seja um trauma físico, um abuso físico ou mental. Às vezes é algo que se parece simples para os adultos. O padre ou madre ou alguém disse algo ao ninho que lhe feriu. Uma pessoa vendo de fora não vai pensar que feriu, mas assim, o ninho feriu. Então, este recuerdo, esta emoção se queda escondida. Pero quando tu estás mais adulto, tu puedes escolher. Ou tu intenta resolver o problema, enfrenta o problema quando tu lo ves, ou tu te afasta do problema e deixa para resolver depois. Há momentos que é melhor que enfrente e há momentos que é melhor que deixe para depois. Por exemplo, se estás com um problema que tu vida está em perigo, não há que perguntar. Se tu estás em frente a um urso, tu não vais pensar, resolvo agora ou resolvo depois. Pero automaticamente tu ego, que foi criado para isto, vai dizer se tu quer ou se tu finge que já está morto, vai dizer algo. E é assim que se passa. Pero outros problemas, a maioria dos problemas, são criados acá, acerca da vibração do medo, que é 100, falsa evidência aparentando real. Não é o mesmo medo que está em frente ao urso, que tu vida está em perigo. É medo de algo que não está acontecendo. Medo de algo que tu pensas que pode acontecer no futuro. Pero se tu para de pensar, não vai acontecer. Porque só tudo que acontece em tu vida depende de tus emoções, tus vibrações. E se tu para de pensar em ello, então não se manifesta. E este tipo de problema, a única coisa que has que fazer é mirar para o outro lado, eleva tu vibração e eles vão desaparecer completamente. Uma outra situação é quando tu estás peleando com alguém, tu estás em uma discussão muito dura com alguém e estão os dois muito estressados. Esta é uma hora de deixar para resolver o problema depois. Não significa que pero não posso deixar que ele ganhe. Não é necessário isso, não há que concordar com coisas que tu não concorda, que não se parece justo para ti. Pero tu puedes simplesmente dizer, mira, não creio que eu consigo convencer-te agora, não creio que tu puedes convencer-te agora. Então, vamos parar por aqui e hablamos disso depois. Depois, os dois mais calmos vão encontrar uma solução mais interessante para os dois lados. Por exemplo, a mim e meu esposo estamos juntos há mais de 11 anos e eu percebo que nós nunca estamos enojados, verdadeiramente enojados ao mesmo tempo. Quando ele está mais enojado, eu lo cedo. E quando é eu, ele também lo cede.
pero hay cosas que no, yo pienso que no debo ceder. Entonces, lo que hago es, solo digo, ok, vamos parar de hablar de sobre ahora, vamos pensar más un poco y hablamos después, para encontrar la solución. Porque también no significa que tú debes concordar con cosas que tú piensas que no es bueno. Esto no es la mejor solución todavía. Otra cosa es, cuando tú estás en la vibración del problema, tú no consigues ver la solución. Entonces, às vezes, a única coisa que tu tem que fazer é dar um tempo. Por exemplo, eu costumava ser uma programadora de computadores. Então, às vezes, eu tinha um problema e me quedava procurando a solução, e tentava isto e aquilo e nada funcionava. Então, eu já percebia que, ok, não vou encontrar a solução agora. Então, deixava de lado, fazia uma outra coisa, ou ia ser uma caminhada ou algo, deixava para depois. E de imediato a solução, quando minha vibração subia um pouco, a solução vinha em minha mente, imediatamente. E eu pensava, eu sou muito esperta, muito inteligente, como que eu pensei nisto? Sim, a verdade, eu sou muito inteligente e eu pensei nisto, pero não esta parte de minha consciência no corpo, a parte que está com Deus, ou Jesus, ou os outros, as outras entidades que estão acá vibrando de amor arriba, que também sabe de tudo. Porque quando tu tienes uma inspiração significa que vem de los espíritos. Então tu pensa, pero Maria, eu muero de medo de espíritos. Pero não deves temer a espírito porque tu também lo és. A única coisa que espírito pode fazer contra ti é ponerte medo ou te dar malos conselhos, que tu usa tu livre arbítrio para segui-los ou não. Eles não podem fisicamente fazer nada contra ti porque é contra as leis do universo, as leis divinas. Então, eu he hecho dois vídeos, sobre mediunidade e outro sobre obsessão, que vale a pena ver. Não tenha medo de meus vídeos, porque allá eu explico como tu puedes fazer para defender-te. Tu vais ter conhecimento e saber como defender-te dessas coisas, porque conhecimento é poder. Volviendo ao tema, então, eu estou no problema, não consigo encontrar a solução, eu salgo do problema, eu vou fazer uma outra coisa mais interessante e a solução vem. A solução vem em uma forma de pensamento, intuição, com meus próprios pensamentos. Por isso que às vezes eu penso, eu sou muito inteligente, porque vienes com meus próprios pensamentos. Pero imagina que tu tienes um problema e tu ora a Jesus e pede a solução. Imagina que se Jesus aparece em um corpo em frente de tu e de, eu sou Jesus e aqui está a solução, tu iria morrer de medo. Ele nunca vai fazer isto porque isto te poneria acá em 100 medo. Não vai fazer isso. Então, ele habla contigo em forma de inspiração. Tu vas ter a ideia em tu cabeça com tu própria voz. Pero como tu sabes que a ideia não vem de ti? Parece que vem, pero provavelmente não. Provavelmente, ou talvez vem, pero não conseguiu recordar-te.
pero compreendes que todo estás conectado com este mapa de la consciência de David Hawkins, donde nosotros estamos vibrando es el tipo de experiencia que vamos a tener. Y todo esto acá, toda esta vibración, esta frecuencia, es basado en tu pensamiento. Y tú eliges tus pensamientos baseados en tus crenças e muitas vezes em coisas que tu vê na tele, que tu vê acontecendo em frente de ti. Pero é para tu melhor interesse? Talvez não. Por que não pensar em lo que tu quieres que aconteça propositalmente e ver que se passa com tu vida? Então, espero que isto ajudou. Lembra-te de apertar o botão de gostei. Muito amor e luz para todos.